Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bonassi, um canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje, venho com mais episódio da série de metalurgia da soldagem, falarei a respeito dos efeitos dos parâmetros de soldagem no modo de solidificação e no espaçamento celular e dendrítico. Então vamos para o vídeo. Já gostaria até de pedir para você se inscrever no canal aí, para você não perder os vídeos dessa série. É uma série um pouco extensa, mas tem bastante informação que pode te ajudar aí. Seja você estudante ou seja você um soldador profissional, ok? Então vamos para o vídeo. Vou começar aqui falando a respeito da função no modo de solidificação, qual é a influência que os parâmetros de soldagem realizam. Então vamos começar aqui pegando uma tabelinha, que ela apresenta aqui a corrente de soldagem e aqui nessa coluna aqui a velocidade de soldagem. Ok? E aqui no meio é a combinação da velocidade de soldagem com a corrente de soldagem. Então vou começar aqui com essa menor entre ambas aqui, que eu tenho uma baixa velocidade de soldagem de 0,85 mm por segundo e uma baixa corrente de soldagem. Essa baixa corrente de soldagem eu digo baixa, como referencial aqui é o 450, ok? Quando eu tenho essa condição, eu tenho um crescimento, uma microestrutura preferencial de orientação celular. Se você não sabe como é que funciona, quais são os tipos de solidificação, está na descrição. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. É sempre, como eu disse, aqui é sempre uma série e você vai tendo aí, por exemplo, é como se fosse uma escadinha. Um vídeo eu faço, por exemplo, fala a respeito disso, outro vídeo a respeito daquilo, e ao total aqui a gente vai tendo esse crescimento do conhecimento. Então, o que fala aqui dos modos de crescimento estão todos na descrição aqui do vídeo, beleza? Partindo do pressuposto que você sabe, podemos seguir então. Se eu aumento a minha corrente de soldagem e a velocidade de soldagem, aqui para 1,69 mm por segundo e uma corrente de 300 A, eu tenho uma microestrutura dendrítica celular fina. E qual que é a característica de uma microestrutura fina? Uma microestrutura fina, eu tenho tamanho de grão bem menor do que uma microestrutura grosseira. E quais são as vantagens disso? Quando eu tenho aí um tamanho de grão menor, para o mesmo material, eu tenho um ganho de ductilidade, de tenacidade e de resistência à tração. São três propriedades aí, as principais aí que uma solda deve desempenhar. Ela deve, quanto maior for essas propriedades, melhor. Sempre tentando as três subindo de forma proporcionais, porque às vezes tem condições na solda que você tem uma alta resistência à tração, mas você tem baixa ductilidade e baixa tenacidade. Isso, para você ter aí a propagação de trinca, é muito fácil. Mas vamos seguir aqui para o vídeo, não vamos fugir do assunto. Bom, se eu pego essa corrente, utilizo uma corrente de 150 A e uma velocidade de 6,77 mm por segundo, eu tenho uma microestrutura celular muito fina, very fine cellular. Então o que acontece? A taxa de solidificação ela é proporcional à velocidade de soldagem. Então quanto maior a minha velocidade de soldagem, mais rápido o meu material da minha pós-difusão vai solidificar, ok? Até uma determinada corrente é vantajoso eu realizar em uma alta velocidade de soldagem, mas quando eu podemos dizer assim, utilizo uma corrente muito alta, eu causo um problema chamado undercutting. O que é esse problema aqui? Vamos entender aqui nessa imagem para ficar mais claro. Quando eu soldo muito rápido, eu crio esses sulcos aqui na solda. Pode aparecer aqui no interior dela, pode aparecer aqui do lado, ou até mesmo aqui durante a soldagem. Então esses aqui são os principais tipos de undercut. Isso aqui ele causa um concentrador de tensão. O que um concentrador de tensão faz? Também aqui no vídeo da série falo a respeito de tensões residuais, de resistência à fadiga, que dá para você entender um pouco melhor a respeito disso. Mas vamos aqui simplificar. O concentrador de tensão ele age como um propagador de trinca. Então quando eu tenho aí um alto concentrador de tensão, uma alta quantidade de concentrador de tensão, a vida útil da minha solda é muito menor, é muito fácil dela se romper aí com um número menor de ciclos do que com uma 100.
né? E ele também é sempre o início da propagação de uma trinca. Então eu tenho uma trinca, forma um concentrador de tensão e ela vai se abrindo aí até a sua ruptura. Então é um fator negativo. Então tem que sempre cuidar para não utilizar uma corrente muito alta em conjunto com uma velocidade de soldagem muito alta, que causa essa condição aqui do undercut. Então vamos falar agora aqui do espaçamento das dendritas e das células, né, da influência dos parâmetros de soldagem. Então temos aqui uma figura, né, na letra A aqui nós temos a soldagem de uma liga de alumínio 661 pelo processo de soldagem autógena TIG. Se você também não conhece o processo de soldagem autógena TIG, está na descrição. E aqui à direita nós temos o processo de soldagem por feixe de elétrons, que também está na descrição por coincidência. Então, o que acontece? Então aqui é o mesmo material, a mesma liga, foi soldada com dois processos distintos. Pelo processo de soldagem TIG, ele proporcionar um aporte térmico muito maior, uma energia de entrada muito maior. Claro, o aporte térmico é em função da energia também, mas para não confundir os conceitos. Quando eu tenho uma energia de entrada muito alta, que é o que proporciona o processo de soldagem TIG quando compara com o processo de soldagem por feixe de elétrons, a sua alta energia de entrada promove aí uma poça de fusão muito mais larga e, consequentemente, ela provoca mais distorções. E a sua taxa de solidificação ela é muito menor do que, por exemplo, do processo de soldagem por feixe de elétrons. O processo de soldagem por feixe de elétrons ele tem um baixo aporte térmico, uma baixa energia de entrada e uma alta densidade de energia. Então a energia ela é bem concentrada, mas é baixa a quantidade no geral do que quando você compara com a TIG, que ela tem uma alta energia e uma baixa densidade de energia. No primeiro vídeo, onde diz metalurgia da soldagem e descrição, fica bem mais claro de você entender o que eu estou dizendo. Eu apresento com gráficos tudo. Então, aqui, com o processo de soldagem autógena TIG, eu tenho uma microestrutura muito mais grosseira. Como vocês podem ver aqui, a forma ela é muito mais grosseira. E quando ela é mais grosseira, você tem menor ductilidade, menor resistência mecânica e menor tenacidade quando você compara aí com uma solda refinada, quando você tem uma microestrutura refinada. Então essa é a vantagem de você soldar com o processo de soldagem por feixe de elétrons. Você tem uma microestrutura muito mais refinada devido a ser a sua maior velocidade de resfriamento. A taxa de solidificação é muito mais rápida do que com a soldagem TIG. Justamente aí devido à energia de entrada do processo TIG ser alto e do processo de soldagem por feixe de elétrons ser baixo. A diferença é que do processo de soldagem por feixe de elétrons é que ele tem uma alta densidade de energia. Não confunda, não é bom a gente não confundir os conceitos. Aqui a gente tem outro parâmetro, outra análise realizada pelo processo de soldagem por feixe de elétrons. Então nós temos aqui na figura A, essa solda foi soldada aqui um aço inoxidável austenítico pelo processo de soldagem por feixe de elétrons. Na letra A nós temos a uma velocidade de 100 mm por segundo e na letra B de 25 mm por segundo. Então aqui embora esteja com ampliações distintas, a gente consegue verificar aqui o achatamento dos grãos. Então aqui, por eu ter uma velocidade de soldagem muito mais rápida, a tendência é que eu tenha um tamanho de grão menor. E como eu disse, tem todas aquelas propriedades que eu acabei de citar anteriormente que são caracterizados quando você tem uma velocidade de soldagem mais alta. Você tem os grãos muito mais finos e muito maior quantidade de contornos de grão, que isso aumenta aí aquelas propriedades de tenacidade, ductilidade e resistência de extração. Aqui nós temos já uma velocidade de soldagem mais baixa e facilita o crescimento grosseiro. Então essa solda aqui ela tende a ser mais resistente, ter as propriedades melhores do que essa daqui. Então a velocidade de soldagem é um parâmetro importante para a gente entender. Tem vários outros vídeos que eu falo da velocidade de soldagem a respeito de outras podemos dizer assim, propriedades do material.